Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras. Esse canal que esteve em ato por algum tempo, mas agora, enfim, eu tenho a intenção de ir retomando aos poucos, na medida do possível, né? Hoje nós vamos falar sobre uma estudante universitária de 21 anos, que sem editora, sem agente, e que em 2014 publicou por conta própria uma coletânea de poemas curtos ilustrados por ela mesma. E hoje esse livro, chamado Milk and Honey, lançado no Brasil como Outros Jeitos de Usar a Boca, já vendeu mais de 10 milhões de cópias, somando toda a obra da autora. Foi traduzido para mais de 40 idiomas e chegou a ser apontado como o livro de poesia mais vendido da história, superando até a Odisseia de Homero. Então, neste vídeo eu vou fazer três coisas, né? Eu vou contar a trajetória editorial desse fenômeno, explicar a lógica interna dos poemas, como o livro é organizado e o que ele realmente conta, né? E trazer o debate crítico em torno dele, que é bem mais dividido do que os números de vendas sugere. No final dou minha opinião pessoal, que já adianto não é totalmente positiva, e vou explicar o porquê, né? Antes de falar do livro em questão, eu queria apresentar para vocês a minha obra O Menino que Tinha Medo das Mudanças. É um livro que eu publiquei no ano passado, 2025, e se você quiser adquirir a obra, ela está à venda na Amazon. É só comprar, é só fazer o pedido lá. É a história, né, de um menino, né, que é bem introspectivo e que tem dificuldades na escola, em casa, e com isso ele tenta encontrar um objetivo assim na vida, algo que faça sentido para os dilemas que ele enfrenta. Ele é um livro bem subjetivo, assim, é o meu primeiro romance, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar no meu site também, que tá lá. Por lá você pode adquirir o livro, né, que é leonardotamarte.com.br, e adquirir, né? Tem lá a parte meus livros, a aba meus livros, você pode encontrar facilmente, então não deixe de adquirir. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre esse livro que eu li ele em versão de papel, mas eu tenho aqui a versão digital para poder mostrar a vocês que, enfim, tem um tempo que eu li já, mas eu tenho uma memória fácil, assim, né? Porque o livro é muito fácil. Falar sobre ele não vai ser tão difícil. Então vamos lá, né? A autora, né, é chamada de Rupi Kaur, mais ou menos assim, eu não sei como pronuncia. Ela nasceu na região de Punjab, na Índia, em 1992, e migrou com a família para o Canadá, ainda criança, crescendo na região de Toronto. Ela é formada em retórica e escrita profissional pela Universidade de Waterloo. Ela começou a se apresentar em saraus de quer dizer, spoken word, que é uma arte performática onde o artista recita textos, poesias ou letras de forma rítmica e expressiva, né? Isso por volta de 2009. E paralelamente a isso, ela construiu um público no Tumblr e no Instagram, lançando poemas curtos acompanhados de pequenos desenhos com traços simples feitos por ela mesma, né? Em 2014, ainda na faculdade, ela autopublicou Milk and Honey, né, essa obra, pela plataforma
de impressão sob demanda da Amazon, né? Tal como lancei o meu livro, né? Esse livro aqui foi também publicado pela Amazon. Então foi assim, né? Daí o livro dela circulou de forma orgânica até que em 2015, um ano depois, né, um episódio amplificou enormemente a sua visibilidade. Como parte de um projeto universitário sobre retórica visual, a autora Kaur, né, ela publicou fotos de si mesma com manchas de sangue menstrual nas roupas e na cama. O Instagram removeu as imagens 2 vezes, alegando violação de diretrizes da plataforma, né? A repercussão da censura virou notícia internacional e jogou um holofote sobre o nome da autora e, por extinção, né, sobre o seu livro. Foi nesse contexto que a editora Andrews McMell, conhecida historicamente por calendários, cartões e tirinhas, não por poesia literária, né? Ela relançou o livro da autora em 2015. E o livro chegou ao topo da lista de mais vendidos do New York Times e permaneceu nela por mais de 100 semanas, né? Ou seja, mais ou menos 14 meses. Né? Esse sucesso é o marco zero de um fenômeno que passou a ser chamado de Insta Poetry, né? Que são poemas curtíssimos em versos livres, quase sempre em letras minúsculas, com pontuação mínima, formatados para serem lidos e compartilhados em uma tela de celular durante o scroll, né? Existem muitos nomes associados a essa onda de livros, de poemas de Instagram, né? Eu poderia citar vários aqui, muitos gringos, tem brasileiros também, mas essa autora, né, a Rupi Kaur, ela é de longe a mais vendida e a mais discutida, né? No Brasil, o livro chegou em fevereiro de 2017, pela editora Planeta, com tradução de Ana Guadalupe, com 208 páginas. E aqui já temos um primeiro ponto interessante para análise, né? O título mudou completamente, né? Milk and Honey, ou seja, leite e mel, é uma expressão que remete à terra prometida, né? A tradição judaica, a ideia de abundância e prosperidade. A editora optou por não traduzir literalmente. Ela escolheu um título, né, que está aqui no livro, que está aqui, Outros Jeitos de Usar a Boca, né, que faz referência direta a um dos poemas do livro, né. Na parte mais do final assim tem esse trecho, tem essa frase, né, Outro Jeito de Usar a Boca. Tem essa frase, não, esse verso, no qual a boca aparece primeiro como um instrumento de fala e voz e depois é representado como um instrumento de desejo e sexualidade. Essa escolha de título não é só uma curiosidade editorial. Ela já antecipa, de certa forma, o arco emocional do livro, de um lugar de silenciamento e dor para um lugar de voz, de corpo e autonomia. É uma escolha de marketing, mas também uma leitura interpretativa da obra feita pela própria editora. Em termos de número, o conjunto da obra de Kaur, né, a autora, Outro Jeito de Usar a Boca, seguido por outro livro dela, que é O que o Sol Faz com as Flores, e depois Meu Corpo, Minha Casa. Esses 3 livros, né, eles já vendeu mais de 600 mil exemplares só no Brasil, segundo dados da própria editora. Ou seja, não é um sucesso de nicho regional, é um fenômeno replicado de país a país. Agora vamos ao que realmente importa para uma resenha, né? Como o livro é organizado e que tipo de leitura ele propõe. Outro Jeito de Usar a Boca é dividido em 4 partes. Primeiro, tem lá a parte chamada de dor,
a dor. Segundo, tem a parte chamada amor. Terceiro, tem a parte chamada ruptura. E quarto, é a parte chamada cura. Segundo a própria editora, cada uma dessas partes lida com um tipo diferente de dor e cura uma mágoa diferente. Na prática, isso funciona como um arco narrativo emocional, não como uma sequência de poemas independentes e desconectados, embora cada poema possa também ser lido isoladamente. A primeira parte trata de experiências de violência, abuso e relações familiares marcadas por silêncio. Há uma presença forte da figura do pai e da mãe, que remete também à experiência da autora como filha de imigrantes, né, pujambis, né, que são um grupo étnico, né, indo-ariano, nativo da região da Punjab, no sul da Ásia. A segunda parte muda de tom completamente, assim. Fala de amor romântico, desejo, intimidade, uma espécie de respiro depois da dureza inicial. De fato, o livro assim, é pesado, né? Você lê assim, você fica meio que se sente entrando num espaço assim, realmente de vergonha para mim como homem, né? Imagino para as mulheres assim de compreensão, né, acessibilidade. Então a terceira parte, né, ela retoma o sofrimento, mas agora no contexto do fim de uma relação, né? O rompimento, a manipulação, a perda. Fala um pouco de cada coisa. E a quarta parte é o que dá nome ao gênero que o livro ajudou a popularizar, né? A virada para o autocuidado, o amor próprio e o empoderamento, fechando um círculo, né? Um ciclo, na verdade. Então, formalmente, né, o livro funciona quase como um diário visual. De fato, ele tem um aspecto de diário, de fato. Confissões, né, da autora. Os poemas são, em sua maioria, extremamente curtos, muitas vezes uma ou duas linhas sem títulos, em verso livre, com letras minúsculas e pontuação reduzida a pontos finais. Cada poema ou conjunto de poemas em uma página é acompanhado por uma ilustração simples, um traço de caneta também feito pela autora. Essas ilustrações não são apenas decorativas, muitas vezes elas completam o sentido do texto, funcionando quase como uma legenda visual ou um comentário irônico sobre o que foi dito. O efeito geral é o de uma obra pensada para ser lida em fragmentos, exatamente como ela nasceu, postada como poema de redes sociais, mas que reunida em um livro ganha uma coerência de jornada de uma infância e juventude marcada por traumas, passando por relacionamentos abusivos e rompimentos até chegar a um discurso de cura e afirmação pessoal. Olhando para o conjunto, alguns temas e imagens se repetem como verdadeiros fios condutores. O mel como metáfora de doçura em meio à amargura, presente já no título original, né? O mel, a palavra mel. O corpo feminino, tanto como alvo de violência quanto como espaço de reapropriação e prazer. O mar e a água, associados à profundidade emocional feminina, e a própria boca ou voz, como símbolo da passagem do silenciamento para a expressão. A lógica de construção de cada poema costuma seguir um padrão. São frases curtas, declarativas, confessionais, eu diria, né? Quase no formato de máxima ou de afirmação.
algo entre o poema e a frase de efeito. Por isso que algumas pessoas, algumas resenhas que eu vi aqui no YouTube dizem que é como se fosse um soco, né? Cada frase, né? Muito curta e tal. Não é por acaso que esse fenômeno, digo, que esse formato se tornou tão compartilhável também. Muitos poemas funcionam quase como citações isoladas, prontas para ser compartilhados, como resposta indiretas, como respostas como indiretas, como stories. Então o sujeito tira foto ali de cada frase, manda e posta. E muita gente tem feito isso com livros, né? Os livros, autores contemporâneos também têm feito isso. Eu poderia fazer também, mas não faço. Quem sabe um dia faça com meus livros, né? É vantagem, né? Muita gente se interessa por pequenos trechos e tal. Tudo isso ajuda, né? E explica a própria viralização do livro, né? Ele viralizou as frases e o livro ganhou popularidade, né? E foi publicado por editora e vendeu muito, né? Muitas obras, né? Então, tematicamente, o livro narra de forma não linear, né? Mas cumulativa, digamos assim, a história de uma mulher que atravessa. Se você pegar o livro do começo ao fim, você vai ver esse arco, né? Então, a história que é a história de uma mulher que atravessa abusos na infância, depois tem um relacionamento amoroso marcado por manipulação e violência, depois o luto pelo fim dessa relação e finalmente um processo de construção pessoal centrado em autoestima, independência e reconexão com o próprio corpo e o desejo, né? A gente percebe tudo isso a partir dos poemas. Não é uma história narrada, são trechos assim, como se ela falasse para esse sujeito, para alguém ou para o próprio leitor mesmo. Mas de fato se assemelha muito ao diário, né? Como se ela estivesse também dizendo a si mesmo, para poder entender, né, o que está passando. Não duvido que tenha sido escrito, tenha sido pego de algum diário da própria autora, né? Eu não sei se ela afirmou isso. Então em essência, né, o livro é em essência um marco de trauma para empoderamento, né? Basicamente esse arco, né? Do trauma ao empoderamento. Um roteiro emocional que dialoga diretamente com a linguagem terapêutica e de autocuidado, que ganhou força nas redes sociais ao longo da década de 2010 para cá, né? Muito bem. Então, comercialmente o impacto é indiscutível, né? O livro é número 1 do New York Times, né? Milhões de cópias vendidas, dezenas de idiomas, foi traduzido e um papel central na criação de um mercado editorial inteiro, esse chamado, né, de instapoetas ou poemas de Instagram, né, que algumas pessoas chamam, que passou a ocupar as prateleiras de livrarias antes dominadas por poesia clássica ou contemporânea de circuito literário tradicional, né? Não sei, eu suspeito até que esse tipo de literatura tem ocupado até o espaço da autoajuda, assim, né? Enfim, do lado dos elogios, a defesa mais recorrente é a da democratização. Dizem que o livro teria aproximado da poesia, né, da poesia a um público, sobretudo mulheres jovens, que sentia que esse gênero não era para elas, né? Então é estranho, né? É um pouco estranho, né? Digamos assim, porque quando a gente pensa em poesia, a gente associa diretamente a um público feminino, mais um público leitor mais feminino, né? Poemas, tudo mais, enfim. Também se destaca, né, na defesa, né? Se destaca o fato de ser a voz de uma mulher imigrante, né?
no Canadá, de origem Pujambi, né, ganhando espaço central em um mercado editorial historicamente branco. E há um argumento de impacto real também, que diz que muitas leitoras relatam que os poemas sobre abuso e violência ajudaram elas a nomear e a processar experiências próprias, né? Experiências pelas quais passaram, assim, né? Cada leitora. Então isso é realmente importante. Do outro lado, né, a crítica literária tradicional aponta para a simplicidade formal, né, obviamente, né, vai criticar o seu estilo, né, a falta de trabalho com metáforas, a falta de ambiguidade ou forma poética mais elaborada, né, o trabalho com a linguagem, né, ao ponto de comparações pouco generosas com poesia infantil, né. Alguns críticos dizem que chega a ser um livro infantil praticamente, tão fácil leitura. A leitura é muito fácil mesmo, você lê assim em algumas horas, assim, numa manhã, numa tarde, né? E essas críticas, né, de que o livro é infantil, elas circularam, né, de maneira ampla. Mas a controvérsia mais séria é a de plágio que ocorreu, né? Tem uma poeta, né, que é a poeta chamada Naira Waweb, uma coisa mais ou menos assim. Waheb, uma coisa. Naira Waheb. Acho que é o nome, assim se pronuncia o nome dela, não tenho certeza. Ela é autora do livro Salt, de 2003. Salt. Né? Ela acusou publicamente a escritora Kawa, né, de ter copiado tanto elementos de estilo, né, essas letras minúsculas, pontuação reduzida e tal, quanto conteúdo temático específico, como a metáfora do mel e a associação entre mulher e mar, né, o mar. Então a Kawa, né, a escritora, ela já citou essa poeta, né, essa poeta Naira Wahed, né, como sendo uma influência, né, em algumas entrevistas que ela fez, ela citou ela, mas nunca respondeu diretamente a essas acusações, né, de plágio, o que mantém o debate aberto até hoje. Então é de se perguntar, né, onde termina a influência declarada e onde começa o plágio, né? Especialmente dentro de um gênero esse, né, que é o Insta Poetry, digamos assim, construído justamente sobre um minimalismo formal, né? Ainda uma crítica mais específica de autores como Chiara Giovanni, que aponta que o livro tende a borrar a fronteira entre trauma individual e trauma coletivo, apresentando experiências pessoais da autora como representativas de a experiência da mulher sul-asiática, o que para essa linha de crítica, né, soaria mais como uma estratégia de marketing identitário do que como retrato fiel, na verdade. Bem, agora a parte mais subjetiva, né? Eu não me conectei com o livro, para ser franco e verdadeiro aqui, né? Eu li ele e realmente não senti muita coisa, além, claro, me compadecer com os relatos da primeira parte em que ela fala de abuso, né? Uma coisa de triste assim de se ler, né? Então, tirando isso, eu não me conectei com o livro e quando terminei a leitura, minha primeira reação foi pensar: isso pode ser porque eu sou homem? Será que existe uma literatura, né, que impacta muito mais as mulheres, justamente por se tratar do universo, né, do feminino, digamos assim, né? Tratar de temáticas relacionadas ao universo feminino e que não consigo ter conexão tal.
Então me questionei, talvez seja porque eu sou homem. É, e eu acho que isso tem muita verdade, né? Porque muitas mulheres relatam, né? Terem gostado dos livros, apesar de que eu não assisti resenhas de outros homens falando sobre a obra. Então eu preciso verificar isso. Acho que essa pergunta, né, que eu fiz, me perguntava, será que é porque eu sou homem, né? Ela merece duas respostas, na verdade, né? A primeira, né, como eu disse, né, é verdadeira, né? Sim, né? Em parte. Vários poemas tratam de experiências como menstruação, determinados tipos de assédio, certas dinâmicas específicas de relacionamentos abusivos vividas a partir de um ponto de vista feminino, que são vividas e sentidas de forma diferente por quem as experimentou na própria pele. O fato de tantas leitoras relatarem terem sentido vistas, né, serem se reconhecidas né, pelo livro, é um dado real, né? É o que eu estava falando, né? Você vê isso em vários vídeos aqui no YouTube, de mulheres falando isso, né? É um dado real e não algo que minha, né, experiência de leitura vai anular, né? Mas a segunda resposta que eu daria é a seguinte, né? Isso não esgota a questão, né? O fato de ser voltado para um público feminino e não para o público masculino, né? As críticas sobre a simplicidade formal, né, do livro e sobre as acusações de plágio não vêm apenas de leitores homens. Elas vêm também de críticas de mulheres, de outras poetas, de publicações voltadas ao público feminino. Ou seja, existe uma camada de crítica literária sobre forma, originalidade, profundidade, que é, em princípio, independente do gênero de quem lê. No fim, talvez a tensão real não seja homem versus mulher, mas duas expectativas diferentes sobre o que a poesia deve fazer, né? Então, para uma parte do público, o valor está no impacto emocional imediato, na identificação rápida, no formato que cabe numa tela de celular. Então, muita gente gosta desse tipo de poesia, que é como um soco, né? Como algumas pessoas descrevem, né? Como uma frase no muro, numa parede de uma pichação assim, né? Que a gente chama de poema, um poema assim de rua, que a gente vê muito, né? Em fotografados no Instagram, né? Redes sociais. Enfim, e para outra parte, né? Onde eu me incluo nesse quesito assim, né? O valor da poesia, ela não, a poesia está justamente naquilo que ela não entrega de forma direta. É o que mais me admira, assim, né? É quando ela vai lidar com a ambiguidade, com a construção formal, com o trabalho com a linguagem, né, que exige um segundo olhar, né? Ela não construi um sentido imediato, é isso que eu quero dizer, né? Então esse livro, né, Outros Jeitos de Usar a Boca, está claramente no primeiro lado, né? Outros Jeitos de Usar a Boca está claramente nesse primeiro lado, né, de pessoas que gostam de uma leitura que se dê um sentido imediato, assim, né? Isso não torna ele automaticamente ruim, né? Eu não estou fazendo uma crítica de ruim ou bom, coisa assim. Mas isso explica porque ele pode não funcionar para quem busca um segundo valor, né? Esse segundo valor que é o que me interessa de verdade. No fim das contas, talvez o maior valor de O Outros Jeitos de Usar a Boca, desse livro, não esteja nos poemas em si, mas no fenômeno cultural que ele representa, né? E que fenômeno cultural é esse, né? Que é o ponto em que as redes sociais, né,
a autopublicação e um novo vocabulário de autocuidado, de amor próprio, né? Colidiram com o mercado editorial e mudaram de forma definitiva, talvez, né? O que uma poesia best-seller pode ser, né? Então é isso que eu te diria, né? Se você gostou ou não da leitura, vale a reflexão. Então me diz aí se você leitor, você espectador, leitor, se você já leu esse livro. Provavelmente sim, né? Muita gente vai ler um livro e vai buscar. Eu faço assim, né? Eu nunca vou em busca de vídeos sobre livros antes de ler o livro, né? Eu vou sempre depois que já li o livro. Enfim, se você já leu, né, e concorda com a recepção dividida que o livro tem, então você conte aí, né? Deixe nos comentários. Se você tem interesse em saber o meu modo de escrita, adquira o meu livro, O Menino que Tinha Medo das Mudanças. É um drama familiar, sob o ponto de vista de um adolescente, muito interessante. Fala de outras pessoas, não minha, né? Eu levei vários anos escrevendo. Foi minha primeira obra. A primeira obra é sempre mais difícil. Enfim, adquira, que você não vai se arrepender. E eu agradeço a você que chegou até aqui, né? Se você gostou do vídeo, enfim, e se interessou pelo canal, eu peço que se inscreva no canal, dê like no vídeo e compartilhe para outras pessoas que leram esse livro, que talvez queiram refletir a respeito. Enfim, compartilhe o canal também para outras pessoas, que aqui eu não tenho intenção de deixar. Às vezes demoro para publicar alguns vídeos, mas eu não tenho intenção nenhuma de deixar de publicar. Afinal de contas, eu não vou deixar de ler livros, né? Nunca, né? Então, nada melhor do que ler um livro e ter um espaço para falar sobre ele, assim, de maneira livre, sem cortes, sem nada, só falando. Então, muito obrigado, até a próxima. A gente se vê não sei quando. Os vídeos não são mais semanais como eram antigamente, mas enfim, na medida que eu vou lendo novos livros e que são interessantes, né? Chega de falar de qualquer coisa, apesar de que esse livro me pareceu qualquer coisa, mas é um livro que vendeu muito, então pode alcançar muita gente esse vídeo. Até a próxima.